Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Papai permitiu que nós vivêssemos, que nós pudéssemos acessar a vida eterna, já aqui, enquanto estamos aqui nesta vida, acessar a vida eterna. Como? Vida eterna é que conheçam a Ti. Jesus vai dizer nessa nossa leitura de hoje, né? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, né? O Senhor, o único Deus, e a mim, teu filho, a quem enviaste. Então hoje nós já podemos nos aprofundar num relacionamento íntimo com o Pai, com o Senhor Jesus, através do seu Espírito, e portanto já podemos acessar já esse gostinho de vida eterna. Ainda que não seja pleno o reino de Deus na terra, nós já podemos experimentar de sua alegria. Amém? Graças a Deus por esse dia. Vamos fazer uma oração e convidar o Espírito Santo para que nos ajude? Senhor, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Glorifica-te, Senhor, através dessa live. Seja glorificado Teu Filho Jesus e o Senhor. Seja glorificado o Teu Espírito, seja glorificada a Tua obra na terra, Senhor. Glorifica-te, Senhor. Senhor, ensina-nos aquilo que nós não podemos aprender por nós mesmos e por mero intelecto. Ensina-nos das profundezas, das riquezas da Tua glória. E por meio do Teu Espírito, convença-nos, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Ensina-nos todas as coisas, Espírito Santo. Lembra-nos das Tuas palavras. Guia-nos a toda a verdade. Porque sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Nós clamamos pela Tua presença e provisão. No nome de Jesus. Vou fechar essa porta, senão fica só mexendo. Hoje nós vamos meditar em 5 capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos em 5 capítulos, amanhã e até o final da semana, 4 capítulos por dia, para a gente poder estar em dia com a leitura bíblica. Gente, já estamos quase no meio do mês de novembro, estamos quase acabando, né? Entrando aí na reta final, já passamos os evangelhos, amanhã a gente termina João, né? Começamos Atos, daqui a pouco as epístolas, muita coisa pra gente aprender, e daqui a pouco já entramos na revelação, no Apocalipse de João. Então essa palavra, a gente vai estar encerrando um ciclo daqui a pouco, mas Jesus orando pelos discípulos, ele vai falar assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero convidar você, já ir falando ao seu coração: olha, não deixe de meditar nas Escrituras. Quando você terminar esse plano de leitura, seja da Bíblia toda, você que começou em janeiro, ou seja do Novo Testamento, você que entrou depois, ano que vem, prossiga. Até que Jesus volte, ter um relacionamento íntimo com a palavra. Amém? Essa palavra que é tão maravilhosa, gente. Como é bom acordar e já ter um contato com essa palavra, porque essa palavra, ela nos transforma. Ela aumenta a nossa fé, é o fogo que a gente precisa para que a nossa fé permaneça fervorosa. Amém? É necessário um contato íntimo com a palavra de Deus. Hoje nós vamos então do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E esses capítulos, esses 5 capítulos que nós vamos meditar hoje, eles não são capítulos históricos, né? Inclusive a partir do 18 a gente já vai ver já a história novamente, a narrativa da traição de Jesus, da condenação, da crucificação e ressurreição. Mas esses capítulos que nós vamos meditar hoje, esses 5 capítulos, eles vêm para nos trazer o discurso de despedida de Jesus. O discurso de despedida começa no capítulo 13 e termina com uma oração sacerdotal maravilhosa de Jesus no capítulo 17. Você já imaginou o que é ouvir do próprio Senhor Jesus palavras de vida eterna? Você já imaginou o que é ouvir de Jesus uma oração que Ele vai orar por nós? Meu Deus, é muito precioso tudo que a gente vai ver hoje, amém? Vamos começar com o capítulo 13 então? Capítulo 13, ele é muito profundo. Ele vai demonstrar de Jesus o exemplo que ele vai deixar para nós seguidores. E, gente, uma verdadeira liderança é aquela que lidera pelo exemplo. Mesmo Jesus sendo Deus encarnado, mesmo ele já sabendo, olha, o início do capítulo fala, Jesus já sabia que estava chegando a sua hora de deixar esse mundo. Versículo 3 fala, ele já sabia que o Pai tinha dado para ele toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele sabia que ele vinha de Deus e que ele voltaria para Deus. Mas mesmo assim,
ele nos deu um exemplo de humildade, de serviço e de amor. E ele espera que nós sigamos esse exemplo. O verdadeiro líder não é aquele que aponta o que o liderado deve fazer, é aquele que lidera pelo exemplo. Nós sabemos e já falamos tanto sobre isso, né? O pai que guia o filho no caminho, esta criança não vai se desviar. Não é o pai que aponta o caminho para o filho, não, é o pai que está lá no caminho sendo o exemplo. Jesus nos deu o exemplo. Qual exemplo? A Bíblia diz que ele amou os seus discípulos durante todo o seu ministério e os amou até o fim. Meu Deus do céu! Oi, Sossô, seja bem-vindo. Nesse momento eu pensei em você, eu pensei, gente, lembrei da Soraya aqui agora, falei, lembrei da Sossô, e aí apareceu. Que bom estar com você aqui conosco, viu? Comigo, né? Eu e você aqui agora. Estamos no capítulo, nós vamos meditar hoje em 5 capítulos da Bíblia, Sossô. Nós vamos do 13 até o 17, e esse é o discurso de despedida de Jesus, relatado exclusivamente no Evangelho de João. Amém? Que bom que deu para você entrar hoje, Sossô, glória a Deus. Jesus, ele, antes de falar desse discurso de despedida, nós vamos ver ele liderando os seus discípulos pelo exemplo. A Bíblia diz que ele amou-nos e amou até o fim, amou seus discípulos, né, até o fim. E ele já sabia que Deus havia dado para ele toda a autoridade, o Pai havia dado para ele toda a autoridade, de que ele vinha de Deus e voltaria para Deus. Assim, ele se levanta da mesa, lembrando, né, que nós estamos nos referindo aqui à mesa da última Páscoa. Ele levanta daquela mesa, ele tira a sua capa e enrola uma toalha na cintura. Depois derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu e você, minha aluna querida. Gente, que coisa linda que Jesus faz. A Bíblia diz que ele vai se humilhar. Por que se humilhar? Naquela época era muito comum as pessoas que tinham autoridade ou que tinham qualquer tipo ali de riqueza, de poder. Essas pessoas, elas tinham seus empregados ou seus servos, seus escravos. E o papel de limpar, de lavar o pé dos convidados era o papel do escravo mais, do servo mais servo. Se existe um mordomo, se existem categorias de servo, aquele que lavava os pés era o da última categoria. Ele ia lidar ali, lembrando que aquele povo não tinha carro, gente. Lembrando que não tinha asfalto nas ruas. Aquelas pessoas andavam a pé, andavam nas ruas. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, você imagina que não tinha carro, então era cavalo. Então imagina que quando as pessoas chegam nas casas, os pés delas estão sujos de cocô de cavalo. Os pés delas estão sujos de terra. Era muito necessário, mesmo que a pessoa já tivesse tomado banho, que ao entrar na casa, depois de ser acolhido ali como um visitante, era muito comum. Eu já tô limpo, eu não preciso de tomar cuidado aqui com minhas axilas, porque eu já me lavei. Eu não preciso tomar cuidado aqui com o meu pescoço. Eu tô limpo, só que o meu pé acabou sujando. Natural, a gente usa sandália e anda numa estrada que não é pavimentada, tão bem pavimentada, então a gente vai sujar os pés. Então, para ficar totalmente limpo, a gente vai receber, né? Ou vai se lavar, ou vai receber essa lavagem aí dos pés. É natural. O que é sobrenatural é o Senhor de toda a terra se humilhar, sendo o menor dos servos. Aquele que era o maior se fez o menor. Porque Jesus pregava, gente, com autoridade, não como uma pessoa que façam assim. Lembra que a gente vai ver que os mestres da lei que era assim, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Jesus falou assim, olha, se vocês fizerem o que os fariseus fazem, já está ótimo. Mas o que eles falam, eles não fazem. Então a justiça de vocês deve exceder muito as dos fariseus. Porque eles ficam, e até dos mestres da lei, eles ficam na porta ali, né? Colocam cargas pesadas sobre as pessoas, mas eles não entram no reino e não deixam os outros entrar. Então a gente vai perceber que Jesus, ele não apenas pregava, ele não tinha só uma pregação, uma palavra, ele agia de acordo com aquilo que ele pregava. Por isso que ele pregava com autoridade.
Obrigado por estar aqui dedicando seu tempo precioso para nos orientar e abrir os olhos. Glória a Deus por meio do Espírito dele que nós temos presenciado tudo isso, né? Chiquinha, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. E a Sossô também disse, é maravilhoso poder aprender com suas elucidações. Ô, Sossô, nós somos servos, né? Eu tenho lido a Bíblia há alguns anos e poder compartilhar daquilo que eu já aprendi com quem está começando, que daqui a pouco também vai estar compartilhando com quem estiver começando. É só seguir o exemplo de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Então, gente, Jesus ele se tornou o menor dos servos, mesmo sendo o maior dos reis. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, Pedro fala, pois o meu pé tu não lava. Pedro é assim, 8 ou 80, né? Porque meu pé você não lava. Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então lava também minhas mãos, lava minha cabeça, né? Então lava tudo. 8 ou 80, o colérico. Pedro, ele tem essa personalidade do colérico. Eu me identifico muito com ele. Ai, nós somos falhos, né? Não, Jesus, por ti eu vou até a morte. Pedro, hoje mesmo, tu me negarás. Porque por melhores discípulos que nós sejamos, por mais bem intencionados que nós formos, somos pessoas falhas, que carecem do Espírito Santo para viver a obra de Deus na vida. Amém? Então, uma frase que eu acho muito linda que Jesus vai falar para Pedro é: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas no futuro você vai compreender. 13:7. O que eu faço agora você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Sabe, gente, é muito comum nós vivermos situações onde a gente não tem resposta. Por que Deus levou aquela pessoa que eu tanto amava? Por que Deus permitiu essa enfermidade? Por que Deus não me livrou naquele dia, daquele abuso? Por que Deus não me permitiu antes alcançar o Evangelho? Por que Deus me permite passar por essas humilhações? Por que Deus... Tantas coisas, né, que nós não entendemos. Por que eu tive que nascer naquela família? Por quê? E muitas das vezes a única resposta que nós recebemos é essa: filho, o que eu faço agora você não entende, mas um dia você vai compreender. Tem muitas coisas, inclusive quando Jesus está fazendo o discurso dele, ele fala assim: olha, eu ainda tenho muita coisa para falar com vocês, só que vocês não podem suportar agora. Como quando eu tento falar uma coisa para o José e eu sei que ele não vai entender se eu explicar, e aí eu explico só com umas ilustraçõezinhas, o básico, só para ele entender o porquê. E às vezes, quando ele me pergunta por quê, eu falo: filho, você só tem que obedecer. Você vai obedecer sem compreender. Às vezes Deus fala isso com a gente também: filha, você não entende, mas eu espero de você obediência, mesmo que você não compreenda de tudo. Porque o que eu tenho para falar para você, a explicação desse fato, você não tem capacidade de suportar, mas um dia você vai saber. Nós precisamos confiar na vontade de Deus, amém? Inclusive, Jesus lavou até os pés de Judas, que seria aquele que o trairia, tá? Então cabe a nós também servir, inclusive aqueles que nos fizeram mal, perdoar aqueles que nos ofenderam, como nós somos perdoados das nossas ofensas pelo nosso Deus, amém? Eu acho lindo o versículo que diz assim, olha, versículo 15, 13:15. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. E o último dessa perícope, o versículo 17, que fala assim, ó: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Você que está lendo a Bíblia comigo, você que está acompanhando aí as lives, Jesus está dizendo assim: olha, eu deixei o exemplo para vocês. Eu não fui aquele líder que apenas disse o que vocês deveriam fazer. Não, eu sofri na pele as tentações, as aflições, as perseguições, as calúnias. Eu sofri na pele, para que vocês não digam: ah, o senhor não sabe do que eu estou passando. Eu passei. E talvez alguém diga: você não sabe o que é perder um ente querido, você não sabe a dor de perder um filho. Jesus: meu pai sabe. Meu pai sabe o que é perder um filho injustamente. Então, gente, Deus, ele já sabe de tudo que nós passamos. E ele vai dizer assim: olha, eu dei para vocês o exemplo. Sabe qual que é a nossa média, nosso padrão a ser alcançado? É o de Jesus Cristo. Tem pessoas que falam assim: ah, eu não vou fazer nada mais do que isso, porque na minha igreja não tem ninguém fazendo nada, porque eu não tenho nenhuma referência, meus pais não me ensinaram, meu pastor não tá nem aí. Deixa eu te falar, a nossa maior referência é Jesus Cristo.
Ele é o padrão de medida. Não é, porque tá todo mundo com o amor esfriando, então tá difícil para mim. Não. Jesus amou o Pai até o fim. Ele amou os discípulos até o fim. Ele é a nossa régua de medida. Não é se os seus irmãos e as pessoas ao seu redor estão vivendo ou não tudo que Deus queria que estivessem vivendo, que vai te impedir de viver, porque o padrão, o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Ele diz: eu vim e eu lhes dei o exemplo, façam como eu fiz. E aí ele termina dizendo: agora que vocês sabem todas essas coisas, felizes serão se as praticarem. Gente, tem muita crente que é infeliz. Sabe por quê? Porque eles sabem aquilo que é o certo. Eles têm o Espírito que ele está ali buscando convencê-lo, apesar de muitas vezes corações endurecidos, apesar dos espinhos ali sufocando a semente, do amor às coisas dessa vida, os prazeres dessa vida, as preocupações, a ganância, a avareza. Mas eles são infelizes porque eles não praticam. Jesus está dizendo assim: olha, Sossô, esse ano você teve um contato com a Bíblia que você nunca em toda a sua vida teve. O segredo para você ser feliz, Soraya. Você, Chiquinha, que está aqui também, online, não sei como que foi seu relacionamento com a Bíblia antes, nos anos anteriores. Talvez você também nunca tenha mergulhado tão profundamente nas Escrituras como esse ano, porque eu creio que Deus tem nos chamado nesse tempo, né, para isso. Vocês vão ser felizes, meninas, se vocês passarem a aplicar tudo aquilo que vocês aprenderam. Nós seremos felizes se nós praticarmos tudo que nós aprendemos esse ano. Amém? Jesus vai predizer a traição de Judas, né? Ele vai... É interessante porque a gente vai ver que Pedro vai perguntar para João, que estava ali pertinho de Jesus, pergunta para ele quem que vai trair, quem que vai traí-lo. E Jesus vai contar para João: ó, aquele que eu der um pedaço de pão, deixa eu achar aqui de novo. Simão Pedro fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia, porque Jesus falou que um discípulo iria trair. E Jesus responde: quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E aí ele dá para Judas. Naquele momento, Satanás vai entrar em Judas e Jesus vai falar para ele: o que você tem para fazer, faça agora, não te demore, porque o coração de Judas já havia se corrompido. Então, ali cheio do diabo, ele vai sair para trair Jesus. Eu acho lindo o versículo 23, porque João começa, né, a se declarar como aquele a quem Jesus amava. Quem é aquele que está narrando? Quem é aquele que está se referindo a si mesmo, só que na terceira pessoa? Ele está dizendo: o discípulo a quem Jesus amava, que estava ao lado dele na mesa. É tão linda a percepção de amor que João, o evangelista, tinha de Jesus para com ele mesmo. É um amor que revelava para ele sua própria identidade. Quem é você, João? Eu sou amado. Eu sou amado. Gente, quando a gente descobre que a gente é amado por Jesus, não pelo tamanho da nossa oferta, não pelas nossas obras, não por nossa cor, posição social, não pelos nossos sacrifícios, não porque somos perfeitos, que ninguém vai ser, então desse jeito ninguém seria amado. Ele simplesmente escolheu nos amar. Nós somos amados, e quando nós compreendemos que nós somos amados, apesar da nossa aparência, da nossa idade, do nosso recurso financeiro, nós somos amados apesar das rejeições no meio do caminho, isso nos cura, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então isso nos cura, nos dá destino. O Pai nos dá destino. Você e eu somos amados, amadas, e isso já é tudo que nós precisamos, já é suficiente. A graça de Deus já é suficiente. Amém? Jesus então fala um dos versículos mais fortes do capítulo, que ele diz assim, ó: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, porque saberão que sois meus discípulos se amarem uns aos outros. Sabe qual que é a marca daquele que é discípulo de Jesus, que é testemunha de Jesus? Essa pessoa ama
as pessoas ao redor. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. A marca do cristianismo não é que os cristãos são prósperos. Não é que os cristãos não passam dificuldade. Não é que os cristãos oram e recebem tudo que eles pedem. Não. A marca do cristianismo, a marca da vida cristã é o amor. Como que eu sei que aquela pessoa é cristã? Se ela é pobre? Não. Se ela é rica? Não. Se ela ama. Pode ser que algumas orações dela não foram atendidas, pode ser que talvez ela não venceu uma enfermidade, mas até o fim ela amou a Deus e as pessoas. E essa é a marca do discípulo de Jesus. Vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Não se vocês performarem. Olha, se vocês fizerem uma boa pregação, vão saber que você é de Jesus. Olha, se os seus sonhos forem realizados, vão saber que você é de Jesus. Não! Vão saber que você pertence a Jesus se amarem uns aos outros. E aí, nós entramos num dos capítulos mais consoladores e profundos do Evangelho, segundo escreveu João. O capítulo de João, o capítulo 14 do livro de João, ele vai complementar nesse discurso de despedida, onde Jesus começou falando assim, olha, eu vou morrer. Eu vou ficar com vocês só mais um pouco, daí eu não vou estar mais com vocês, e depois eu vou aparecer de novo. O lugar que eu vou, vocês não podem ir. Então Jesus está falando, olha, vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar por um tempo, vai ser difícil. Então ele começa agora, por causa desse discurso de predizer a morte dele, ele começa a consolar os discípulos, os 11 que estavam ali. Ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Nessa tradução aqui da NVT, fala assim, olha, não deixa que o seu coração fique aflito, não se aflija, não tenha medo, creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, gente. Não precisa se preocupar, tem espaço para todo mundo. Todos os que creem em mim, todos que creem em meu pai. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas agora eu estou dizendo, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou vir buscar vocês e vocês estarão sempre comigo. Jesus está dizendo, olha, vocês vão encontrar, vocês vão entrar comigo para a eternidade. Nós vamos estar sempre juntos, tem espaço para todo mundo. Não temam, nem se aterrorizem, não precisa ter medo de nada. Creiam em mim, descansa, confia. Então Jesus falou assim, olha, vocês conhecem o caminho para onde vou. E Tomé pergunta, como nós podemos conhecer o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho. Jesus não aponta o caminho para o Pai. Ele diz, eu sou o próprio caminho. Vocês me conhecem. Vocês conhecem o caminho porque vocês conhecem a mim. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Agora que vocês me conhecem, vocês já sabem, eu sou o meio para chegar para o Pai. Porque se vocês estiverem em mim, vocês estarão com o Pai. E eu estarei em vocês. E nós seremos um. Meu Deus! Ai, Senhor. Versículo 12 fala assim, olha, eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Gente, olha essa promessa de Jesus. Você crê que Jesus é a verdade? Tudo que ele fala de fato é verdade, que ele não dá uma distorcida, uma maquiada, não, tudo que ele fala é verdade, porque ele é a própria verdade absoluta. Não existe verdade relativa aqui, Jesus é a verdade absoluta. E ele vai dizer assim, olha, as obras que eu fiz, as obras que eu tenho feito, que eu tenho realizado, vocês vão poder fazer. Ressuscitar mortos, curar enfermos, falar com o Pai. Vocês vão poder multiplicar pães e peixes, viver grandes maravilhas. Vocês vão poder ser cheios do Espírito como eu sou. E essas obras que eu faço, vocês vão poder fazer maiores ainda. Talvez muitos discípulos de Jesus pregaram para maiores multidões do que o próprio Jesus. Eu me lembro do Billy Graham quando pregou em estádios. Gente, o Billy Graham pregou em quase todos os países do mundo, um discípulo de Jesus.
se cumprindo esta palavra, vocês, meus discípulos, farão as mesmas obras que eu e ainda maiores. Por quê? Porque as obras que Jesus fez, ele fez por meio do Espírito. E Jesus vai começar a falar que, olha, eu vou enviar para vocês o Espírito. Ô Joy, se controla, querida. Por meio do Espírito, vocês vão poder fazer as mesmas obras que eu faço. Nós não temos desculpa. Sabe aquela coisa? Jesus fez porque ele era Deus. Ele tinha aberto mão da sua divindade, dos poderes da sua divindade. Embora ele fosse Deus, ele é Deus na essência. Tudo que ele fez por meio do Espírito. Que inclusive a Bíblia diz o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E ele habita em nós. E estará conosco. Jesus começa a falar assim, olha, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Novamente, gente, a Bíblia vai deixar claro que o amor não é um sentimento, é uma escolha e atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu peço para vocês, esse é o que Deus espera de nós, que vocês me amem e, portanto, obedeçam aos meus mandamentos. Porque aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Amar não é um sentimento. Ai, eu tô sentindo tanto eu tô tendo um sentimento tão bom hoje com relação a Deus, então eu vou fazer tudo que é certo porque eu tô sentindo. Não, é uma escolha, Senhor, não tô sentindo nada, não tô entendendo. Que tem dias, a maioria dos dias são maravilhosos na presença de Deus, mas tem dias que nós vamos passar perseguição, dificuldade, a gente não vai sentir, nossa carne vai estar pulsando do medo, da ansiedade, da dúvida, mas aí nós fazemos uma escolha, eu continuo obedecendo, mesmo sem entender o porquê que eu estou vivendo isso. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu vou orar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Na NVT está encorajador, mas eu prefiro a palavra consolador. Essa palavra do grego vem de parakletos, do original grego, que significa aquele que vai ficar do lado. É um ajudador. Aquele que deixa eu pesquisar aqui só para falar direitinho. Parakletos, tem muito tempo que eu não... Ele é um defensor, consolador, intercessor e auxiliador. Aleluia. Na cultura grega antiga, esse termo paracleto descrevia um advogado de família que era chamado para defender alguém em um processo legal. Então, quando a pessoa ia para o tribunal, o paracleto ficava do lado. E ele iria ali como um advogado de defesa ali da pessoa, ele iria auxiliar a pessoa nas respostas, no julgamento dela, ele iria interceder por ela, ele iria usar os argumentos a favor dela. É isso que o Espírito Santo nos faz. Ele intercede por nós, ele nos consola, ele nos defende e ele nos auxilia. Glória a Deus por isso. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou orar e o Pai vai dar um paracletos para você. Alguém que vai estar ao seu lado. Na verdade, ele fala assim, não vai estar ao seu lado. Ele fala assim, ó, o mundo não pode receber, é o Espírito da verdade. E ele habita dentro de vocês. E depois estará em vocês. Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. O Espírito Santo está dentro de nós. Meu Deus! Jesus está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Não precisa ter medo. Lembra do início do discurso? Não tenham medo, vocês não estão sozinhos. E quando eu for para o Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um Consolador que vai estar dentro de vocês. Eu lhes digo essas coisas enquanto estou com vocês, versículo 25. Aí no 26 ele fala assim, ó, mas quando o Consolador, que é o Espírito Santo, vier, ele lhes ensinará todas as coisas. Você quer um professor? Um professor que trabalha 24 horas por dia e que te ama acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, acho que não foi a palavra certa, mas que te ama incondicionalmente. Você tem o professor Espírito Santo. Sabe, ontem eu estava falando sobre isso, nós temos que apontar para as pessoas o caminho que é Jesus. A gente, como líder da igreja, a gente não quer que as pessoas sejam dependentes dos pastores. Eu não entendo isso aqui da Bíblia, então eu vou esperar, domingo eu vou perguntar para o pastor. Não estou dizendo que é errado perguntar, mas é errado
o líder sentir essa vaidade. A igreja precisa de mim, porque aqui eu vou ensiná-los. Olha, o verdadeiro líder é aquele que vai levar as ovelhas ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, o bom pastor. E ali, na presença do Espírito, o Espírito ensina todas as coisas. Porque tem pessoas que querem tirar dúvida da Bíblia e me mandam mensagem. Eu me sinto muito grata, só que eu não consigo ver a qualquer momento. Eu não sei de tudo, na verdade eu sei de pouquíssimo. Agora o Espírito Santo, você pode encontrá-lo a qualquer hora do dia. E a Bíblia diz que ele escrutina a mente de Deus, ele sonda a mente de Deus, ele sabe de tudo que passa na mente de Deus, ele sabe de todas as respostas. Jesus está dizendo, esse Espírito vai ensinar vocês todas as coisas. Uau! Senhor, que nós sejamos totalmente dependentes do Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos ensine, Senhor, cada passo que devemos dar. Que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, que interceda por nós. Que Ele nos convença quando estivermos em pecado, Senhor, ou cometendo qualquer deslize, ainda que não sendo intencional. Espírito Santo, nos ensina, nos molda a imagem de Cristo Jesus. Nos santifica, Senhor, pela Tua palavra é a verdade. Oh, Jesus! Jesus vai dizer assim, olha, Ele vai ensinar vocês todas as coisas e vai lembrar do que eu disse. Lembrando que João deixa claro, olha, quando essas coisas aconteceram, nós não entendemos. Mas depois que Jesus foi glorificado, nós lembrávamos das coisas e entendíamos. Opa, aqui Jesus está cumprindo a profecia. Então, gente, é muito lindo, porque os discípulos não entendiam porque eles não estavam plenos no Espírito, cheios do Espírito. Depois que eles receberam o Espírito, as coisas começaram a fazer sentido para eles. Gente, isso é tão poderoso. Esse Espírito nos ensina todas as coisas. Eu quero ler um versículo aqui na versão mais tradicional, que diz assim, coloquei Lucas, João 14, 27. Diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações, nem tenham medo. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou dar para vocês a minha paz. A paz que eu dou para vocês, ela não é a mesma paz que o mundo dá, porque a minha paz é completa. A minha alegria é completa. Eu vou dar para vocês um presente, uma plena paz que o mundo não pode dar. A paz que o mundo oferece, ela é uma paz assim, quando tem ausência de dor, ausência de problema, né? Que a gente nunca vai alcançar nessa terra até que o reino de Jesus seja pleno. A paz que o mundo dá é aquela assim, ai, como eu queria estar em paz agora, bebendo uma água de coco na praia, né? E não tô dizendo que isso é ruim, meu Deus, delícia. Só que tem muitas pessoas, gente, que estão em lugares lindos agora, que estão tão vazias, porque a paz que Jesus nos dá, ela excede a todo entendimento. E aí a gente pode estar no pior dia da nossa vida, ou na praia bebendo água de coco, e a paz que nós temos é plena. Só disso, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo com o Espírito Santo em mim, glória a Deus, como tudo tem sido modificado na minha vida, hoje só gratidão, obrigada, Senhor. Isso é tão lindo, gente. Tem uma parte que Jesus fala assim, olha, depois eu chego lá, depois eu vou chegar lá no capítulo 16. Mas, gente, Jesus começa então a preparar os discípulos ali, né? E ele vai dizer assim, olha, o governante desse mundo já está chegando, o príncipe desse mundo já está se aproximando, só que ele não tem poder algum sobre mim. Versículo 30, o diabo, o príncipe desse mundo não tem poder algum sobre mim. Em outras versões mais tradicionais fala assim, ó, ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim, ou seja, ele não tem nenhum direito sobre mim, ele não tem nenhum poder sobre mim. O que significa isso, gente? Jesus não tinha pecado. E o diabo, ele só consegue agir, ele só consegue vencer sobre nós quando ele encontra uma brecha, uma inclinação para um erro, alguma coisa que nós deixamos uma carnalidade tomar conta, um sentimento. Jesus está dizendo que o diabo não tem poder sobre ele, poder algum sobre ele. O diabo não poderia impedir Jesus de fazer nada. E ele ainda completa dizendo assim, ó, o diabo não pode fazer nada, mas eu farei.
o que o Pai requer de mim. O diabo não pode tomar minha vida, mas eu vou dar ela. Vou fazer o que o Pai quer, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O diabo só vence quando ele encontra em nós um sentimento que não houve arrependimento. Ele vem com a proposta. Sabe aquela ideia que o diabo vai me destruir? Ele só vai te destruir se ele encontrar a resposta da proposta. Se você cair em tentação. Se você não resistir. Porque o diabo ele vem para destruir. Só que aí ele começa com uma proposta. E se ele encontrar naquela proposta em você a soberba da vida, opa, se eu fizer isso aqui, eu vou ser elogiado, as pessoas vão, meu nome, minha reputação, as pessoas vão me tratar com honra, soberba da vida. E se ele encontrar a concupiscência dos olhos, olha, se eu roubar, eu vou conseguir comprar aquela casa, aquele carro. Se eu infringir a lei, eu vou poder comprar aquela roupa. Eu deixo de pagar esse imposto e compro aquela roupa pro fim de ano, porque assim eu vou estar mais bonita, sabe? Orgulho, vaidade, inveja. Se o diabo encontrar em nós esses sentimentos, ele vai vir com a proposta e nós vamos cair em tentação. E assim ele vai encontrar direito sobre nós, poder sobre nós. Só que Jesus e que o Espírito Santo nos ajude, limpando toda brecha e nos deixando como Jesus, que o diabo não tenha nenhum poder sobre nós, que o diabo não tenha nada em nós, que ele não encontre nada em nós, para que ele possa agir, entrar e trazer destruição. Amém? Isso é muito lindo. Capítulo 15. Ai, gente, cada um dos capítulos um mais lindo que o outro. Eu vou ter que falar mais rápido, porque eu já estou há 40 minutos falando. Quase 40. Capítulo 15, Jesus vai usar uma alegoria, que inclusive nós falamos muito quando líamos os profetas. Isaías falou sobre a videira. Jeremias falou sobre a videira. Muitos dos profetas menores falaram sobre Israel como uma videira. Jesus vai trazer também essa alegoria para explicar para os discípulos, para nós, né, os discípulos posteriores também, como nós devemos permanecer em Cristo Jesus, todo dia, até que Ele venha. Jesus vai trazer a alegoria dizendo, eu sou a videira e o Pai é o lavrador, ou agricultor. Deixa eu só colocar aqui, vamos usar os recursos visuais. Então deixa eu achar aqui uma videira bem bonita para nós vermos. Que tal essa aqui? Essa tá bonita. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou essa videira aqui e vocês são os ramos. Olha que ramos frutíferos, olha que uva linda. Só que tem uma coisa, se o agricultor, o meu pai, ele chegar nessa videira, né? E se ele perceber, olha só, se ele perceber no meio desses ramos frutíferos que tem um ramo aqui que não produz fruto, o que ele faz? Ele corta esse ramo. Mas se ele vê um ramo que produz fruto, ele poda esse ramo para que ele produza mais fruto ainda. O Pai, ele vai fazer isso conosco. Ele vai observar se em nós há fruto. Qual fruto? O amor, que é o primeiro mandamento. Se as obras que Cristo realiza, nós também temos realizado com mansidão, com humildade, com rendição, com submissão ao Espírito. Se o Pai vê que nós não estamos produzindo fruto, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se ele vê que nós não estamos produzindo esse fruto, a Bíblia diz, ele corta. Isso simboliza o dia do juízo. Quando Deus vai definir, né? Aqueles que vão para a vida eterna e aqueles que vão para a morte eterna. Agora, se existe alguém que está produzindo fruto, Deus vai podar. E aí, gente, a gente entende que a poda, ela é um processo muito doloroso para a planta ali, mas que é necessário. Doloroso porque precisa de uns cortes, de uns apertos, de eliminar algumas coisas. Então o Pai muitas das vezes vai nos permitir passar por processos também que parecem dolorosos. Por que o agricultor que ama tanto a videira tá fazendo isso?
porque ele sabe que podando, que limpando, que permitindo, né, que expondo aquela árvore a esse processo doloroso, ela vai crescer, ela vai ficar mais produtiva. Então o Pai também nos poda. Meu Deus, nos ajuda no processo da poda. Mas Jesus começa a falar sobre como nós temos que permanecer nele para isso. Gente, sozinhos nós não conseguimos. Sem Jesus nós não conseguimos amar. Sem Jesus não dá para perdoar. Sem Jesus não dá para fazer nada. Nada que é espiritual e eterno. Jesus começa então a dizer, olha, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vós. Quem permanece em mim, produz, e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Assim como quando a gente corta um ramo de uma árvore, né? Eu tenho aqui umas plantinhas que às vezes eu dou umas podadas. Hoje mesmo eu dei uma podada aqui na minha zamioculca. O que vai acontecer com aquele ramo que eu cortei? Se eu simplesmente deixar ele aqui separado, eu vou ver que ele vai secar. E ele só vai servir para ser queimado, jogado fora. Jesus está dizendo, é a mesma coisa com vocês. Se vocês não estiverem em mim, vocês vão ser jogados fora como um ramo imprestável, que se seca, que não produz nada. Mas se vocês permanecerem em mim, tudo que vocês quiserem, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Gente, se nós estivermos em Cristo, nós oraremos de acordo com a vontade dele. E tudo que nós orarmos, Jesus está falando claramente. E olha que ele não é de meias palavras, de meias verdades. Ele é a verdade. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Meu Deus. Mas permaneçam. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Como eu permaneço no amor do Pai. Ele usa essa palavra que eu marquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes eu li a palavra, nessa perícope, a palavra permaneçam. Para produzir fruto, gente, a gente tem que estar em Jesus, em Cristo. Ele é nosso alvo, a nossa meta. Estamos aqui para agradá-lo. Será que nós acordamos de manhã e fomos intencionais em buscar fazer a vontade dele? Será que nós deixamos Cristo ali em terceiro, quarto lugar? Primeiro é minha vida, primeiro meus sonhos, meu trabalho, o dinheiro que eu quero ganhar, e depois vem Jesus. Não, Cristo deve ser tudo, até aquilo que faz a gente trabalhar, até o motivo para a gente ganhar dinheiro, para glorificar Jesus. O motivo para a gente criar nossos filhos, glorificar Jesus. O motivo para a gente ir para a igreja, glorificar Jesus. O motivo para a gente fazer uma visita, glorificar Jesus. Se nós não estivermos enraizados em Cristo, nós não faremos nada. Nada que dure eternamente. Jesus vai dizer assim, olha, e vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. Isso é tão lindo, gente. Deixa eu colocar esse versículo nas mais tradicionais. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês os que pedirem em meu nome. Gente, Jesus está dizendo assim, ó, não foi vocês que me escolheram. Sabe essa ideia de que eu acho que agora está na hora de eu entregar minha vida para Jesus ou passar a ir para a igreja? Não, vocês estão enganados. Ninguém que tem escolhido Jesus antes que o próprio Jesus o tenha escolhido. Quando nós achamos que nós tomamos essa decisão, na verdade Jesus já estava fazendo uma obra dentro de nós, ao redor de nós, e Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu, nós só nos rendemos. Nós dizemos, Senhor, eu me rendo à tua escolha, porque eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer na terra. Existe uma parte que é a nossa responsabilidade, mas antes de nós escolhermos a Ele, Ele escolheu a nós. E para que Jesus nos escolheu? Porque Ele tinha filhos preferidos que Ele queria honrar na terra para humilhar os outros? Não, eu vos escolhi para que vocês deem fruto e que o vosso fruto, mais uma vez Ele diz, permaneça. Essa palavra permaneça é tudo que Jesus quer nos dizer aqui, olha, não venham para a fé e permita que a sua fé esmoreça. Não venha a mim e depois me abandone. Vem e fica. Permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor. Jesus está nos chamando a uma constância. Até escrever aqui.
constância. Que o amor pela eternidade não acabe amanhã. Que o amor para fazer a minha vontade não seja só um fogo de palha. Permaneça em mim. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Jesus começa a preparar então os discípulos para aquilo que viria, para a perseguição, para aquele momento ali de dispersão, onde eles iriam abandonar Jesus. Ele, inclusive depois também, quando eles já fossem ali cheios do Espírito, que viria um tempo de perseguição, né? Depois da ressurreição e assunção de Jesus, ele vai dizer assim: olha, vai chegar um tempo, meus discípulos. Deixa eu só terminar o 15, que ele diz assim: olha, mas eu vos enviarei o Consolador ou Encorajador, o Espírito da Verdade, e ele vai testemunhar a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito. Ontem eu preguei sobre como nós devemos ser testemunhas de Jesus. Uma testemunha é aquela que presenciou o fato. Ela foi uma testemunha sensorial. Ela viu, ela ouviu, ela experimentou. Gente, o pessoal do Rio de Janeiro nunca vai me chamar para falar, para eu testemunhar num processo sobre o que aconteceu lá, né, a questão da polícia com as gangues. Porque embora eu soube pelas notícias, pelo disse que disse, eu não estava lá. Então eu não posso ser testemunha de um fato que eu não presenciei. Eu não posso ser testemunha de Jesus sem que eu tenha de fato experimentado dele, comido do seu corpo e bebido do seu sangue. Como que eu posso falar que eu sirvo a um Jesus que cura se eu sou uma pessoa doente da alma? Como que eu falo que Jesus Cristo liberta se eu ainda estou presa a vício? Eu não posso, eu não sou uma testemunha, porque eu não experimentei aquilo que eu estou profetizando. Como que eu falo que Jesus me salvou se eu não me comporto como um salvo? Como que eu falo que eu sou testemunha de Jesus se eu não cumpro os mandamentos dele, que é amar uns aos outros? Então a testemunha, ela tem que ter tido uma experiência pessoal com o fato. E como que hoje nós podemos testemunhar de Jesus se Jesus não está na terra em pessoa? Jesus explicou: eu vou enviar o Espírito da Verdade e o Espírito vai testemunhar para vocês, para nós, de Cristo Jesus. E assim nós vamos poder ser testemunhas de Jesus. Então, Lorena, como que eu posso ser testemunha de Jesus? Você vai experimentar dele por meio do Espírito que ele enviou e que mora dentro de nós. Nós vamos então para o capítulo 16, onde Jesus está preparando os discípulos para a perseguição. E ele vai dizer o seguinte: olha, um dia vocês não podem desanimar, mas vocês vão ser expulsos das sinagogas. Vai vir um tempo, gente, em que as pessoas vão matar vocês e vão achar que estão fazendo um favor para Deus. Eu me lembrei de Saulo, né? Saulo era fervoroso na sua fé. Só que ele não tinha ainda o Espírito, nem sabia que aquilo que ele cria, na verdade, era deturpado. Ele vai falar assim: olha, eu sou de Tarso, mas eu fui criado aqui em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Eu era zeloso, fervoroso contra o zelo de Deus. Era da seita mais zelosa, que eram os fariseus. Inclusive, eu fui atrás daqueles que pertenciam ao caminho para trazê-los amarrados para cá, para Jerusalém. Fui para Damasco para trazê-los amarrados para cá. Paulo estava achando que estava perseguindo os cristãos e achando que estava fazendo o que era de Deus. Jesus está dizendo: olha, vão fazer isso, vão pensar que matando vocês estão prestando um serviço sagrado a Deus, mas não desanimem, porque antes que essas coisas aconteçam eu já estou avisando para que vocês creiam. Mas olha, gente, é melhor que eu vá. E era isso que eu ia comentar um pouco antes, quando a Soraya falou que ela sente agora que tem o Espírito Santo. Jesus vai falar aqui no capítulo 16: gente, eu sei que vocês estão aí tristes, porque eu falei que vou embora, que vou para o Pai. Mas aqui, é melhor eu ir. O que é melhor do que ter Jesus em carne, Deus encarnado, falando verdades eternas, curando enfermos, operando milagres e maravilhas? O que é melhor do que isso? É melhor eu ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. E melhor do que eu estar aqui em carne é que o Consolador, o Espírito Santo, seja derramado sobre toda a carne. E ele possa convencer de fato o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Melhor do que eu estar aqui em pessoa e alcançar aqueles que eu fisicamente consigo alcançar, ainda que como obra do Espírito, né? Nós sabemos que Jesus pregava ali para multidões, eu creio que empoderado pelo Espírito Santo, mas agora, gente, ele alcançava aquela região, mas agora, com o derramar do Espírito Santo, o Espírito alcança uma pessoa lá na igreja subterrânea da China e alcança alguém lá na church dos Estados Unidos e ele alcança quem está escondido e ele alcança quem está nas maiores igrejas, e o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence da nossa dependência da salvação. Convence que nós somos pecadores e que nós dependemos de Cristo. É Ele quem convence. Ele nos convence também da justiça, porque todos vamos prestar contas diante de um tribunal. E Ele também convence do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Aleluia. Jesus começa a falar, olha, vocês vão sofrer por um tempo, mas a tristeza de vocês vai ser transformada em alegria. Assim como uma mãe que sofre as dores do parto e fica ali sofrendo, mas que logo, quando o bebê nasce, ela esquece de toda a dor que ela passou, porque aquilo é tão melhor. Toda dor momentânea é esquecida diante da alegria duradoura. Eles iriam viver 3 dias de luto, mas depois eles iriam descobrir que o Senhor deles é de fato o Rei de todo o universo e que não os deixaria órfãos, que não os deixou órfãos, mas que enviou o Espírito Santo, e uma revolução estava começando ali. Jesus tinha vencido o diabo, o acusador, a morte. Jesus tinha vencido, gente, o pecado. Jesus tinha resolvido o problema que começou lá no jardim. E toda dor momentânea não se compararia com a alegria eterna de que nós conquistamos através de Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, vai chegar o tempo que vocês todos vão me deixar, mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai está comigo. E então nós temos uma das declarações mais encorajadoras do livro, que é Jesus, ou talvez de toda a Bíblia, que é Jesus dizendo, olha, eu digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não quer dizer, gente, que sendo discípulo de Cristo Jesus, testemunhas de Jesus, nós não vamos passar por dias difíceis. Nós vamos sempre, tudo vai acontecer do jeito que a gente espera, que a gente das nossas expectativas humanas, que as nossas orações todas vão ser atendidas, que Deus vai sempre nos honrar. Jesus nos deixou claro, vocês vão ter aflições, mas não desanimem, não. Muito pelo contrário, animem-se, tenham bom ânimo, mesmo durante as perseguições. Porque eu venci o mundo. Amém? Vamos pesquisar mais sobre esse versículo? João 16, 33. Olha, essas palavras foram ditas por Jesus preparando os discípulos para a sua partida e para as dificuldades que enfrentariam. Jesus oferece uma paz interior que não é baseada nas circunstâncias. É a paz que vem da comunhão com Ele. Jesus é realista, adverte claramente seus seguidores que eles enfrentarão sofrimentos, tribulações e perseguições, mas que diante das dificuldades eles deveriam ter bom ânimo, ou seja, coragem. Não é esperado deles desespero, não, mas bom ânimo, porque a vitória já foi assegurada. Qual que é a vitória? Eu venci o mundo. Isso significa que através da vida de Jesus sem pecado e morte expiatória e ressurreição, ele superou o poder do pecado e de Satanás, que é o governante desse mundo. Sua vitória garante aos seus seguidores que eles também podem triunfar se eles permanecerem leais a Deus. Meu Deus, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E aí nós entramos no último capítulo, que é também um dos mais lindos. Eu acho que eu falo isso toda live, né? Esse é um dos capítulos mais lindos, esse é um dos versículos que eu mais amo. Ai, Jesus! O capítulo 17, gente, é uma oração de Jesus. É a oração sacerdotal.
de Jesus. Jesus como sumo sacerdote que intercede por nós, seu povo. Ele vai interceder ao Pai por nós. Ele vai conversar diretamente com o Pai, mostrando a intimidade deles antes da cruz. Jesus começa falando: Pai, glorifica a mim o teu filho. Não porque ele era vaidoso, não por vaidade, mas porque ele sabia que o Pai glorificando a ele também glorificaria ao Pai. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique. Porque tu destes autoridade para ele sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que ele deste. E a vida eterna é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Nós já podemos viver vida eterna. Nós já podemos sentir a vida eterna. O que é vida eterna? Não é uma coisa que nós ainda vamos alcançar. Já começou nessa terra. Aqueles que creem em Jesus, que permanecem fiéis, eles podem ter intimidade com Deus Pai, com Deus Filho. A maior bênção que nós podemos ter, gente, não é, eu vou para o céu, lá no céu. E sim, gente, existe uma esperança viva do retorno do Messias, do cumprimento de todas as coisas, o reino vindouro. Mas nós já podemos. Sabe, uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração nos últimos anos é essa ideia de que vai valer a pena. Não, gente, já vale a pena. Porque o reino de Deus não é ainda vai vir, ele já está dentro de nós. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Não é uma coisa que você vai morrer uma vida inteira angustiante e aí você vai acessar. Não, apesar da dificuldade, nós já acessamos a plena paz, a verdadeira alegria. O reino de Deus, justiça, paz e alegria. Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo dá. A minha alegria vai ser completa. E Jesus foi a própria justiça. Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o reino de Deus ele já está dentro de nós, dos que creem, dos que permanecem nele. O reino de Deus, gente, a vida eterna não é uma coisa que a gente, na verdade, ainda vai, mas só que já é, entendeu? O reino de Deus é assim, não é, já é, mas não é tudo ainda. Um dia vai ser pleno. Mas nós já podemos experimentar a vida eterna. Como? A vida eterna é essa: que conheçam a ti. Os meus discípulos já podem experimentar a vida eterna, tendo intimidade, uma comunhão íntima com o Pai. E conheçam também a mim, o teu filho, a quem enviaste. Amém. Jesus começa a falar assim: olha, a minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, por pertence a ti. Gente, Jesus tem falado muito isso comigo. Olha, por que o justo prospera tudo que está acontecendo? O meu compromisso é com aqueles que são meus. Se aquele está indo nesse caminho, parece que está tudo dando certo, só que ele não tem a mim, gente. Como que uma pessoa que não tem Jesus pode estar num caminho de bem-aventurança? Impossível. Agora, os meus, eu vou podar. Eu vou podar para que produzam mais frutos. Vão viver coisas que eles não vão entender. Mas é porque eu vou estar trabalhando neles. Vou estar moldando eles. Eu tenho compromisso com os meus. Não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes. Porque o compromisso de Jesus não era para com todos do mundo. Sim, ele morreu por todos, mas o compromisso dele é para com aqueles que creem. Porque aqueles que não creem vão chegar diante de Jesus e vão ouvir dele: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Versículo 13 vai falar assim: olha, tenho-vos dito isso. Deixa eu colocar na outra versão, porque vocês sabem que eu gosto das mais tradicionais. Algumas coisas. João 17, já estou olhando uma Bíblia para comprar para o ano que vem, que essa aqui eu rabisquei ela toda. E ela vai ficar para um estudo. A NVT é ótima, mas eu gosto muito de ler umas versões mais tradicionais também, porque tem todo um apego assim, emocional. Então, João 17:3, Jesus vai dizer o seguinte, ó: agora eu vou para ti, Deus falando para o Pai, Jesus falando para o Pai, mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Gente, Jesus está orando por nós. Eu quero que a minha alegria nele seja plena. Meu Deus, que coisa linda. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus está dizendo? Então, por que acontece coisa ruim? Jesus orou para Deus nos livrar. Jesus não orou
para que Deus nos livre das tribulações, senão ele estaria se contradizendo com o que ele falou lá em João 16:33. O que ele está dizendo é: livra que o mal corrompa eles. Gente, uma pessoa que morreu, mas que foi salva, ela venceu, ela está viva. Ah, mas ele teve câncer e não venceu o câncer. Ele venceu o câncer. Se ele estava em Cristo, ele não morre, ele vive para a vida eterna, venceu o câncer. Jesus não está dizendo: olha, livra-os do mal, que todos morram com 120 anos nas suas plenas faculdades mentais e físicas e morram dormindo. Não. Jesus está dizendo: livra-os do mal, livra que o mal corrompa o coração deles, que eles se afastem. Livra-os do mal, que o mal os impeça de acessar tudo aquilo que nós temos para ele, a vida eterna. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, é a palavra de Deus que vai trazer essa limpeza. Essa limpeza de dentro para fora é a palavra de Deus. Tem um relacionamento íntimo com a palavra. Todo dia. Aí, gente, entra aqui eu e você. O David tá aqui com a gente. David, seja bem-vindo, meu irmão. Que bênção ver os homens também se posicionando. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você seja um homem cheio da presença do Espírito Santo, o grande sacerdote do seu lar, da sua família, em nome de Jesus. Gente, quando chega no versículo 20 do capítulo 17, Jesus começa a orar por mim, Lorena, pelo David, pela Soraya, pela Chiquinha. E ele começa a falar assim: Senhor, eu oro por estes. Não te peço apenas pelos 12, pelos 11, né? Depois vai ser substituído Judas por Matias. Eu não só peço por esses apóstolos, esses discípulos, mas eu também peço pela Lorena, pelo David, pelo Edmundo, pela Soraya, pela Chiquinha, pela Creonice, pela Ruth, quem que eu sei que vê depois, pela Vanilda, pela Udileia, pela Grazi, pela Piedade. Eu oro por todos esses discípulos. Se eu esquecer alguém, vocês me perdoam. Coloca aqui no comentário para eu nunca esquecer quem assiste depois, viu? Pela Carol. Eu oro por estes, Jesus. E Pai, eu oro por esses. Todos aqueles que ainda vão crer em mim por meio da mensagem desses 12, que somos nós, amém? Nós que cremos por meio da mensagem dos apóstolos. A minha oração é que eles sejam um. Assim como eu e você somos um, eles também. Oro para que eles sejam um. Gente, Jesus começa a orar não para que a gente prospere financeiramente, não para que a gente não tenha nenhuma doença física, mental. Jesus ora para que nós alcancemos unidade, para que a igreja de Jesus tenha unidade. Ai, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós somos tão rápidos para nos dividir. Nós somos tão rápidos para causar separação, qual igreja que é melhor, qual teologia que é mais correta, quem que é o melhor. Como os discípulos, muitas vezes a gente está procurando isso. Mas na minha igreja não tem isso, mas naquela igreja tem isso. E muitas vezes nós não estamos permitindo que a oração de Jesus seja de fato cumprida. Jesus não orou para que as igrejas fossem com grandes estruturas e recheadas de pedras preciosas como o templo. Ele orou por unidade, que os meus discípulos sejam um só, que eles se amem uns aos outros, que eles tenham unidade. E nós vamos ver essa oração se cumprir na igreja primitiva. Vamos começar Atos na quarta, gente. Que coisa linda, eles eram um só povo, tinha um só pensamento, não tinha divisão, competição, inveja, orgulho. Era um só povo que tinha um só objetivo, que era ser guiado pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Amém? Essa é a oração de Jesus. E é isso, gente, que eu queria falar no dia de hoje. Desses 5 capítulos que nós meditamos. É claro que foi muito superficial, porque são capítulos. Se você ficar em João 14, você pode ficar 1 ano meditando em João 14. João 15 é videira. João 16, João 17, meu Deus, João 13, é tudo muito lindo. Nós trazemos aqui, né, um estudo de maneira superficial, trazendo para o sentido prático também, mas se aprofunde na leitura da palavra de Deus, ano após ano, se aprofunde dia após dia. Tem pessoas que falam: não gosto de ler a Bíblia no plano de leitura, porque às vezes vocês estão lá em Atos e eu estou focado em uma coisa que Deus falou lá no Velho Testamento. Foque nos dois, gaste tempo, mas
Tenha um plano de leitura que você possa ter a abrangência de toda a palavra de Deus e gaste tempo. Às vezes Deus vai ficar destacando um versículo lá do Velho Testamento para você meditar. Se aprofunde. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por terem ficado até o final, viu? Soraya, Jesus te abençoe, querida. Deber, que Jesus abençoe o irmão grandemente. Chiquinha, obrigada por tudo. Deus te abençoe também. E eu espero que tenha sido edificante para vocês. Todos que assistiram até o final e que não estão aqui na live, mas vão ver depois, Jesus também abençoa vocês, viu? Beijo com Deus e até amanhã. Amanhã a gente termina o Evangelho de João e na quarta-feira, Atos dos Apóstolos, se Jesus permitir. Com Deus e até amanhã.